2 e 7. Hoje finaliza o nosso jejum. Pode ir entregando já. Finaliza o nosso jejum dos 120 dias. Obrigado, Celso. O nosso jejum dos 120 dias. E assim já tem sido feito há algumas oportunidades atrás. Pastor Toninho, juntamente com os pastores que coordenam esse trabalho, eles fazem a leitura do texto que nós vamos ler. Pegou, não pegou? 1 Reis 19, 2, e fala do Elias, conversa do Elias, a importância da necessidade de se fortalecer, a importância da necessidade de nós estarmos buscando fortalecimento em todas as áreas, fortalecimento espiritual, fortalecimento emocional, fortalecimento sentimental, fortalecimento profissional, buscar se fortalecer. Então, aqui você acabou de receber pão e água. São símbolos, irmão. São símbolos. E nós fazemos uso do símbolo. Nós não adoramos o símbolo. Nós não declaramos ao símbolo o poder. Não, o poder está em Jesus. Apenas fazemos uso do símbolo para que nós possamos pensar: opa, pera lá, é isso. Eu preciso de força. E a minha força, ela vem do Senhor. Então vamos ver aqui o exemplo bíblico. 1 Reis 19, 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro até Elias para dizer a ele: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que fez com a vida deles, dos soldados, que acabaram morrendo. Elias tinha medo, ou teve medo, fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou até um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Verso 7. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Até o verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Deus me use nesse momento através do texto, que da minha boca saia a palavra inspirada pelo Senhor, a palavra que vai alcançar o coração e a necessidade do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, Elias era o profeta do fogo, né? Elias é aquele profeta que orava e a coisa acontecia. Elias conquistou muitas vitórias. Eu digo, embora ele não fosse para o campo da batalha para lutar,
Ele era um homem de Deus. E sendo um homem de Deus, ele dava direcionamento profético aos reis. Deixa eu fazer um ajuste aqui, que está me incomodando. Ele, sendo um homem de Deus, tinha vida com Deus, Deus dava a palavra para ele entregava a palavra para o rei, e assim o rei se posicionava e andava em vitória. O reinado do qual ele fazia parte, o Elias, andava em vitória. Em um dado momento, o Elias ele vai profetizando, e a Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, ela fica incomodada. Por quê? Porque muitos soldados estavam morrendo mediante as batalhas. Mas eles morriam porque Deus dava estratégia, Deus dava direcionamento. E ainda que eu esteja na nota de introdução, é importante nós pensarmos isso daí. É importante nós pensarmos a respeito da estratégia e da direção dada por Deus para todos nós. Tem gente que vai fazendo as coisas na vida sem direção de Deus. Tem gente que simplesmente faz. E se não der certo, eu tento de outro jeito. É importante a gente pedir para Deus a direção. É importante a gente saber o que Deus espera para a nossa vida. Qualquer área, profissional, econômica, financeira, conjugal, social, ministerial, espiritual. É importante. É importante a gente vir para o templo e, vindo para o templo, conversar com Deus e dizer: Deus, usa o pastor para falar comigo. Usa o pastor para liberar uma palavra sobre a minha vida. É importante isso daí. Tem gente que não faz. Tem gente que não tem esse costume. E eu estou aqui para que, de alguma forma, eu possa te ajudar, incentivando você e dizendo assim: ó, chegou, dobra o joelho. Dobra o joelho. Ah, pastor, eu não costumo dobrar o joelho, porque o joelho dói. Tá, não tem problema. Chegou, senta e esqueça que tem gente perto de você. E converse com Deus. E peça para Deus: Deus, fala comigo. Deus, usa o pastor para me provocar. Usa o pastor para me tirar do conforto, da zona de conforto que eu possa, de repente, estar vivendo. Use o pastor. Eu acho importante, irmão. E Deus vai direcionando a sua vida. Deus vai orientando você. Ele vai me usar. Se não for eu que estiver pregando, a pastora Cátia, ele vai usar a pastora Cátia. Se for a pastora Márcia, a mesma história. O pastor Carlos, o pastor Jonathan, qualquer um dos músicos que estiver conduzindo a música, André, Gleiciane, Leandro. É importante nós entendermos, é importante nós olharmos para esse lugar onde eu estou aqui nesse momento, e eu sei, eu tenho noção do lugar que eu estou. Isso aqui é um altar, e o altar santifica. É importante nós entendermos que do altar vem a direção de Deus para a nossa vida. Ah, mas o altar, mas tem pessoa que é assim, tem pessoa que é assado. Não é a pessoa assim ou assado que determina o norte para a sua vida. O norte para a sua vida vem da parte de Deus. E Deus usa o altar para falar com você. Então é importante você orar e falar: Deus. O Elias, ele era uma pessoa assim. O Elias, ele era uma pessoa que tinha vida com Deus. O Elias, ele tinha o direcionamento dado por Deus. Ele falava o que Deus falava para o profeta, para o rei.
Elias era o profeta e ele dava a palavra para o rei se organizava. Dentro daquilo que o rei se organizava, o rei estava sempre vencendo batalhas. Houve perseguição. E a Jezabel, mulher do rei Acabe, ela não era feliz com a palavra. A Jezabel, ela era uma pessoa que não gostava da palavra de Deus. E não gostando da palavra de Deus, ela decide perseguir o profeta. O profeta é perseguido. Você vê, nós lemos o texto aqui, ela dizendo, olha lá, está aqui até o texto, ó. Os deuses me castiguem se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida, Elias, o que você fez com a deles. A Jezabel era alguém voltada para o mal. Enquanto a Jezabel era alguém voltada para o mal, o Elias era alguém voltado para o bem. Não é esse o tema da conversa, mas poderia ser. O mal versus o bem. Quem vencerá? Eu já sei quem vence. É o bem. É o bem. Fizemos a reflexão quarta-feira. E na quarta-feira nós lemos o Salmo 35. E no Salmo 35, o terceiro ponto que nós exploramos, nós falamos de abençoar as pessoas que nos perseguem. Estratégia, abençoe. Eu estava aqui pregando com os irmãos, tinha um grupo de pessoas como este, ouvindo a mensagem, e tinha um dos irmãos que congregam conosco, que estava em viagem, trabalhando, em viagem, acompanhando, participando do culto. Ao mesmo tempo que ele estava participando do culto, a esposa dele, ela tinha entrado em contato com ele, que uma família que era muito amiga deles e que ele nem sabe por que emburraram e se distanciaram e se afastaram, procurou por eles e queria de repente ver, de se rever, de conversar. E ele estava ali, né? Que o homem ele passa um aperto, que só Deus sabe o aperto. O homem está ali querendo fazer uma coisa, a mulher está na orelha falando outra coisa. Aí ele fala: se eu não fizer o que a mulher fala, eu tomo. Mas se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, fica ruim também. Então ele estava lá, firme na live. Mas ao mesmo tempo que ele estava firme na live, a mulher mandando o zap para ele. E aí, o que eu falo? O que eu resolvo? Fala logo. E ele tinha que dar a resposta. E ele estava naquele momento ouvindo a mensagem, e foi logo onde eu falei, mas não fui eu que falei, foi Deus que falou, através da minha vida. Deus disse assim, ó: abençoe aqueles que te perseguem. Abençoe os inimigos. Aí nós falamos, dentro do contexto. Ele ouviu e falou: puxa vida, Deus já deu a resposta. Aí ele falou para a mulher dele: ó, eu estou no culto, online. No tempo tal, você assiste depois que você vai ouvir o que Deus tem de resposta para nós. Ele me contou o testemunho ainda ontem, ele me falou disso daí. Ontem não, errado. Ele me mandou a mensagem, não falou pessoalmente, ele me mandou a mensagem. Quer dizer, então as perseguições elas vêm de tudo quanto é jeito, as dificuldades elas vêm. Agora, o bem sempre vence o mal. O Elias era alguém do bem, a Jezabel, alguém do mal. Elias conquista uma série de vitórias, agora ele está sendo ameaçado de morte. A ameaça contra a vida dele. Ele faz o quê? Ele foge. Ele simplesmente foge. Então, eu quero explorar com você o primeiro ponto para a nossa reflexão. O desânimo de Elias e a realidade da humanidade. O desânimo de Elias e a realidade da humanidade. Isso está no verso de número 4. Gabriel. Isso, ó. Ele entrou no deserto caminhando, um dia chegou a um pé de giesta, sentou embaixo dele,
orou pedindo a morte. Elias era um baita homem de Deus. Mas mesmo sendo ele um baita homem de Deus, em um momento da vida dele, ele fala: Deus, eu quero morrer. Eu preciso morrer. Eu não posso continuar vivo. Eu já dei a minha parcela de contribuição para a sociedade. Agora tome a minha vida. Eu não vou fazer isso, mas se eu fizer, você ficará boquiaberto com a quantidade de pessoa que está aqui nesse momento, agora, aqui de manhã, que já pensou em tirar a própria vida. Não vou fazer isso. Não vejo necessidade. Mas aqui dentro desse templo há várias pessoas. Esse que vos fala já pensou em tirar a vida mais de uma vez. Mais de uma vez. Pastor, onde já se viu? Então, fala do Elias. E aí, Elias? Onde já se viu? Uma coisa é você falar do Marcos. CPF 167-981-36842. É para fazer o Pix, se você quiser. Uma coisa é você falar do Marcos. Outra coisa é você falar do Elias. Outra coisa é você pensar do Elias. Mas Tiago fala que Elias era alguém sujeito às mesmas dificuldades que nós. Sim, exatamente isso daí. É isso que nós temos que olhar e entender. O Elias, que era uma pessoa muito usada por Deus, em um dado momento, ele passou pela dificuldade, a ponto de querer morrer. Por isso nós não podemos nos achar anormais, se em algum momento da nossa vida nós ficarmos desanimados, chateados, tristes, pensando em jogar tudo para o alto, pensando em dar um chute na mesa e virar a mesa de ponta cabeça. Se Elias passou por isso, pode acontecer de qualquer um de nós passarmos. O grande X da questão, não é o passar ou não passar, é o que eu faço, o que eu farei, se um momento como esse chegar na minha vida. Se em algum momento eu sentir situações me envolvendo dessa maneira aí, o que é que eu faço? Como que eu vou me comportar? Qual vai ser a minha resposta? Qual vai ser a minha resposta? No meu caso, aí cada um coloca na aplicação na sua vida. Qual será a resposta em relação à minha esposa Márcia? Eu tenho uma esposa. Em relação ao meu filho, eu tenho um filho. Qual será a resposta? Eu tenho familiares. Tenho uma mãe, que embora está acamada, eu tenho uma mãe. Qual que é a resposta? Eu tenho que pensar. Eu não posso ser uma pessoa irresponsável para com aqueles que estão à minha volta. Mas eu também não posso me achar, ou me comportar, ou pensar que eu sou um super-herói, porque eu não sou. Fala para quem está pertinho de você: você não é um super-herói. Não é, irmão. Você não é, irmão. Verdade, pastor. Nossa, e eu sempre achei que eu era. Não, você não é. Se você achou que você era, você achou errado. Você não é super-herói. Você não é uma heroína. Mas eu levanto cedo, limpo a casa, trabalho fora, faço comida, lavo roupa, passo roupa. Tá, mas isso não te credencia a ser heroína. Não caia nessas conversas que a turma gosta de ficar plantando para motivar. Não tem nada disso. Você é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Agora, a grande diferença que está na sua vida é o quê? A grande diferença é que sobre a sua vida está o Espírito Santo de Deus. E essa era a grande diferença na vida do Elias. Embora ele passou por um momento de grande dificuldade, embora ele passou por uma situação dificílima, Deus era com ele, Deus era na vida dele. E Deus responde na vida dos seus. Verso de número 5, verso de número 6. Vamos lá, Gabriel. Depois deitou-se embaixo da árvore, dormiu. De repente um anjo. Quem? O anjo. Quem que manda anjo? Deus.
Na vida do crente, Deus. Ele disse: levante-se, coma. Verso de número 6. Elias olhou ali, junto à sua cabeça, tinha pão, tinha água, o pão estava quentinho. Ele comeu, ele bebeu. Primeiro, Elias estava na dificuldade, mas logo após aquele momento de dificuldade extrema, nós vemos Deus respondendo na vida do Elias. Como? Enviando a força através do pão e através da água. Poxa vida, pastor, mas por que Deus não mandou pizza? Porque ele estava no deserto, ele ia caminhar no deserto, e a pizza às vezes podia não cair muito bem. Por que Deus não mandou uma feijoada? Ele estava doido para comer uma feijoada, porque ele estava no deserto, sol escaldante, ia ter uma caminhada longa, podia não cair muito bem. Por que Deus não mandou alguma outra coisa? Porque Deus mandou exatamente aquilo que ele precisava para aquele momento, para aquele tempo, para aquele dia na vida dele. E é assim que Deus trabalha conosco. Ele envia para nós, e Deus está respondendo pessoa aqui que perguntou: mas por que o senhor fez isso? Por que o senhor me deu isso? Porque você precisava disso para esse tempo. Por isso que Deus te deu isso. Em outro momento você precisou de outra coisa e Deus te deu outra coisa. Esse é o tempo que Deus está entregando para você, o que você e eu, o que todos nós necessitamos. Deus responde, a resposta de Deus. Deus faz o quê? Pão e água. Fala com o anjo: anjo, o que você está fazendo? O anjo: nada, estou aqui de boa, Deus. Então, anjo, vai dar um rolê. Chegou aqui um iFood, o iFood do céu, precisando fazer uma entrega lá na terra. Para quem? Para o Elias. Mas o Elias? O grande Elias? O grande Elias. Vai lá, pega o pão, pega a água. Pão quente, viu? Não pode ser pão frio, não. Pão quente, cheiroso, e leva lá para o Elias. A água também, a água na jarra, geladinha, aquela água bem fresquinha, gostosa. E aí o anjo atendeu, o anjo respondeu. O anjo foi e fez o que Deus orientou a fazer. Pronto, está feito. Olha lá Deus agindo na vida do Elias. Olha lá Deus respondendo na vida do Elias, na necessidade. O Elias estava fazendo o quê? Dormindo. Elias estava fazendo o quê? Aos seus Deus dá aquilo que ele necessita enquanto ele... Você está dormindo, Deus está te abençoando. Por isso que não é legal, irmão, não é legal, irmã, você perder o seu sono. Ai, pastor, eu não gosto, eu não consigo dormir. Durma. Enquanto você não dorme, a resposta não chega. Vai dormir. Fale para quem está pertinho de você assim, vai dormir. Pronto. É Deus respondendo a minha oração. A pessoa quer voltar a dormir agora. Mas não é agora, irmão. Vai descansar, vai colocar a cabeça no travesseiro. Descanse no Senhor. Enquanto Elias estava descansando, Deus estava agindo na vida dele. Tem gente que não descansa. O descanso de Elias trouxe para a vida dele a resposta. A hora que ele acordou, meu Deus, aí, resposta de Deus. Terceiro ponto, verso de número 7. Terceiro ponto, verso de número 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele, disse: levante-se, coma. Aqui é legal que o anjo voltou e tocou nele. Dá meio a entender. Você já colocou seu despertador no soneca? Quem já colocou no soneca aí? Quem coloca de 5 em 5 minutos, igual eu? Só para irritar a Márcia fica louca da vida, mas não tem problema. Aqui, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta, coma, a sua viagem será muito longa. Deus estava dizendo para Elias assim: Elias, vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa? Tem coisa para você fazer ainda na vida. Tem coisa para você fazer ainda na sua casa. Tem coisa para você fazer ainda na sua família.
Tem muita coisa para você fazer. E você ficar nessa situação aí, deitado embaixo de uma árvore, querendo morrer, querendo fugir das situações do dia a dia, não vai resolver, Elias. Não vai funcionar. Irmão, irmã, não vai funcionar. Querer fugir não vai funcionar. Viu? Deus está mandando dizer para você assim, ó. Você ficar fugindo não vai resolver. Melhor não fugir. Porque se você fugir, ele vai até onde você está. Não tem jeito. O salmista diz: se eu vou no mais profundo do oceano, o Senhor está. Mas se eu vou no mais alto dos ares, ali também o Senhor estará. Não vai adiantar fugir. Isso é uma coisa que muita gente precisava parar para pensar. Não adianta fugir. Tem gente que foge das situações. Tem gente que fica fugindo. Depois eu vejo. Não é que depois vê, é que está fugindo. Está fugindo, não quer resolver. Então a pessoa não quer resolver, ela foge. Deus está mandando dizer assim, ó, não adianta ficar fugindo, tem que resolver. Agora, se for querer resolver com a barriga vazia, não vai dar certo também. Você vai ter que estar alimentado. Deus falou com Elias aqui: Elias, você precisa de alimento, filho. Sem alimento você está na roça. Sem alimento você fica no meio do caminho. Sem alimento você não chega lá. E parece que está na Bíblia que nem só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. É claro que Deus não estava falando com Elias ali do pão fresquinho, quentinho que ele deixou naquela hora lá. Sexta-feira, quinta-feira que eu passo pegar, que eu saio da minha mãe, eu passo, pego o pão de queijo, eu trago para o Luiz. Passei no posto, nossa, o pão estava quentinho. Eu taquei o pão de queijo no nariz dele para ver se ele acordava. Mas ele não acordou, mas estava um cheiro gostoso o pão. Eu enfiei o saquinho aberto bem no nariz dele, assim, ó. Falei, vamos ver quanto tempo ele aguenta. Mas ele não acordou, ele ficou firme dormindo. Irmão, não é desse pão que Deus está falando com a gente? É claro que nós temos que comer. Aliás, ontem nós estávamos comendo aí. Só viu o Adriano comendo. Tem que comer, viu, Adriano? Que sábado nós tem aula, hein? Está estudando já ou ainda não deu para estudar? Ainda não, né? Tem que comer. Tem que comer. Tem que se alimentar. Mas não é desse alimento que Deus está falando para nós. Deus está falando para nós assim, ó. Se você não se alimentar da minha palavra, que é o verdadeiro alimento, e se de você não fluir rios de água viva, porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, qualquer um de nós sucumbe no meio do caminho. Você fez plano, você fez projeto, você colocou coisa no papel, você está aqui esperando que alguma coisa aconteça na sua vida. Pois é, Deus está dizendo para você, se você quer que a resposta chegue, primeiro, você tem que aprender a descansar, porque enquanto você está descansando, eu estou trabalhando em seu favor. Mas em segundo, você não pode deixar de se alimentar do alimento que eu vou te oferecer, palavra e vida com o Espírito Santo. Esse é o alimento básico para o crente, meu Deus do céu. E tem tanto crente preocupado com o whey. Ai, o meu whey. O outro está preocupado com não sei o quê. O pessoal preocupado com tanta coisa. E nem um pouco de preocupação com a palavra. Nem um pouco de preocupação com a palavra. Tem tanta gente preocupada em ter tantos seguidores. Tem gente que está baseando a vida e está pautando a vida em rede social, esperando que da rede social venha. Irmão, irmã, a pessoa pode ter milhares de seguidores. Se ela não tiver o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, na vida dela não vai funcionar nada. É ação, ó. Duas coisas importantes: a ação do Espírito de Deus na nossa vida e palavra. A água é símbolo do Espírito Santo. Por isso que tem água aqui, ó. É por isso que é água hoje. Domingo que vem é sangue.
Que sem perdão nossa oração não passa do teto. Domingo que vem é sangue, hoje é água. Você entendeu que é sangue, suco, né? Não é sangue mesmo, é só um símbolo. E por isso que tem pão. Que Jesus é o pão da vida que desceu do céu. E eu e você, nós precisamos dessa força. Pastor, eu vim para cá hoje, pastor. Eu vim para cá esperando uma palavra. Eu estou querendo dar uma reviravolta na minha vida. Eu estou querendo dar uma ajeitada, uma ajustada, uma mudada, uma transformada. Então, Deus está dando a receita certa para você. Duas coisas importantes: palavra e Espírito Santo. Palavra e vida com Deus. Duas coisas que não tem jeito de falhar. Não falha. Então, eu vou falar aqui que ninguém se sinta escandalizado. Eu não sei qual cantor que era, de música popular brasileira, que ele dizia assim, ó: andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Durante um tempo eu achava que era o café. Se você toma café, não falha. Mas depois eu fui entender que não. Eu entendia isso. Se você entender diferente, está tudo bem. Depois eu fui entender que era que a fé, né? A fé, ela não falha. A fé falha. Porque fé sem obras, ela é morta. A pessoa falar que anda com fé, mas não colocar a fé em prática, ela não vai desenvolver. Ela não vai desenvolver. Então, aqui, para finalizar, e aí os músicos venham me ajudar, por favor, para finalizar, duas coisas importantes para nós pensarmos. Primeira delas, a ação de Deus através do Espírito Santo. A busca, o desejo, a vontade. Há tanta coisa sendo buscada pela igreja nestes dias. O que há de mais importante a ser buscado? Vida com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Irmão, isso é o mais importante. Se você está achando que casa nova, carro novo, salário alto, viagem para a praia, para o Egito, viagem para a Disney, se você está achando que qualquer dessas coisas e outras tantas coisas que são importantes, que são boas, que são legais, se você achar que qualquer uma dessas coisas é mais importante que vida com Deus, me permita dizer para você, não é. O mais importante, Mateus 6,33, para finalizar essa reflexão: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, tudo isso que eu falei, mais um monte de coisa que eu nem falei, as demais coisas elas serão acrescentadas. Pega aí na sua mão os seus símbolos, que nós vamos fazer nesse momento a consagração. Primeiro nós vamos consagrar o pão. Aí você vê aí com cuidado, né? Só tirou a tampinha de cima, o pão já. Então, cuidado para não cair o pão aí, senão você vai ficar com o pão. Aí, pronto, com cuidado. Vou repetir o que eu já falei. O Elias, ele recebeu. Volta no 7, Gabriel. Por favor. O Elias recebeu força. No 7. 19:7. Isso. Ele recebeu força, porque a viagem ela seria muito longa. Isso significa que tinha muita coisa ainda para Deus fazer na vida dele. Deus está mandando dizer para você assim, receba essa palavra, receba força, porque tem muita coisa ainda para acontecer na sua vida. Amém? Pega o pão. Senhor, eu quero agradecer a Ti por essa oportunidade. Pensarmos juntos sobre o Elias. Pensarmos que ele foi uma pessoa com dificuldades, como nós também somos. Mas pensar, ó Deus,
mas pensa que o Senhor tinha um projeto para a vida dele. E o projeto foi, até que ele foi arrebatado e deixou o discípulo dele, o Eliseu. Tem muita coisa boa para acontecer na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Esse pão, ele é apenas o símbolo que nós tanto necessitamos para vivermos uma vida vitoriosa. Nós necessitamos de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Assim nós vamos participar juntos neste ato simbólico, agradecendo ao Senhor, porque daqui nós sairemos fortalecidos, daqui nós sairemos renovados, daqui nós sairemos prontos para mais uma longa viagem, em nome de Jesus. Diga amém. Participemos juntos. Glória a Deus. Pão e água. Você que está na sua casa aí, é pão e água. Primeiro nós fizemos uso do pão. Agora nós vamos fazer uso da água. A água viva que desceu do céu. Jesus. A ação do Espírito Santo na nossa vida. O fluir, o rio das águas. Esse rio que limpa, esse rio que purifica. Deus, obrigado. Nós entregamos a água ao Senhor. É apenas um símbolo, nós sabemos, aqui na terra. Mas aí nos céus está sendo decretado que o Senhor liberou para a manhã de hoje na nossa vida pão e água, igual liberou na vida do Elias há algum tempo atrás. Que o Senhor liberou na nossa vida nessa manhã. Ação do Espírito, ação da palavra, ação do Salvador e Senhor Jesus. E assim nós estamos agradecidos e participamos juntos, agradecendo pelo êxito na longa jornada. Diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Fica em pé, por favor. És a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Exalte a Jesus nessa manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela. Adore ao Senhor nessa manhã. Exalte ao Senhor nessa manhã. Põe força aí, vai. Resposta a todo aquele que clama.
A verdade é a tua palavra, e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, adora. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Fala para quem está do seu lado aí, ó, boa viagem. Isso aí é profético, hein? Tem gente que vai viajar, vai sair daqui hoje e vai marcar a viagem, e vai viajar. Mas nós temos muitas outras coisas ainda que Deus tem para fazer na nossa vida. Até o final do ano tem coisa boa para acontecer, irmão. Até o final do ano tem muita coisa boa para acontecer. Quem estava conosco até o momento através da transmissão, muito obrigado. Deus continue te abençoando.